pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é um domingo, né? Um domingo abençoado por Deus. Aqui, pessoal, nós vamos dar continuidade nesse caso do pastor Anderson, né? Que foi assassinado brutalmente e até agora a polícia ainda não finalizou o caso. Parece que isso aí vai render muito ainda, tá? O motivo de eu estar fazendo esse vídeo aqui é devido a tantos comentários, e a gente observa que a maioria são comentários raivosos, comentários de condenação para essa deputada Flor de Lis, que supostamente está envolvida no caso do assassinato do marido, tá? Mas é como eu sempre digo, a gente não pode fazer um pré-julgamento até no intuito de condenação. A gente já chega a condenar, a gente pode comentar, a gente pode suspeitar, pode fazer tudo, não pode ficar com essa onda de ódio. Eu acho que isso aí não provém de Deus, tá certo? Eu queria aqui relembrar aqui um detalhe, o seguinte: a maioria dos comentários que a gente observou são comentários de pessoas dizendo que o pastor era uma boa pessoa, né? Mas também tem uma boa parte que diz que ele também não prestava, tá certo? Eu fico só observando, né? Eu não conhecia nenhum dos dois. Eu conhecia a Flor de Lis, sim, por ouvir falar, ela era uma cantora e tal. Até porque os tipos de música dela, dos louvores dela, não faz muito, assim, não sou muito chegado. Mas a maioria dos comentários falava que o pastor Anderson era uma boa pessoa e ela é que não prestava. Segundo a esposa, tinha motos seguindo ela, o que foi descartado pela polícia. E são essas mentiras, essas falácias que não bate e que não condiz com a verdade, é que deixa as pessoas viajarem, né, na imaginação e fazer esses comentários sobre ela, tá certo? Eu que sou um criador de conteúdo, a gente não deve ficar, porque a gente é um formador de opinião, a gente não convém a gente ficar botando assim lenha na fogueira, né? A gente tem que apaziguar, ser brando, ser coerente, porque pesa uma responsabilidade muito grande, tá certo? Então ela diz que tinha motoqueiros seguindo ele, a polícia descartou porque tem câmeras. Hoje em dia tem câmera em tudo quanto é canto. Tem vídeos mostrando o filho dela fugindo logo depois do acontecido. Você vê que é uma fuga, não é um pedido de socorro desesperado, chamando as pessoas, nada disso. Ele adentra no carro e foge. Segundo informações também, tá? O pastor Anderson já tinha sido um dos filhos dela. Ele é 16 anos mais novo que ela. É um detalhe muito interessante isso, que a polícia que vai apurar isso. Até então, isso aqui são especulações. Pessoas que falam, pessoas próximas falam que ele era um dos filhos dela e depois ele deixou de ser filho para ser marido dela. Eu não tenho certeza disso, eu só estou comentando, tá bom? O interessante também é que ela postou no dia seguinte a foto da família no Facebook dele e dela. E pelo jeito ela tinha também assim a senha do Facebook dele, tá? São detalhes, né, que isso tudo a polícia vai apurar, mas que deixa a gente realmente com a pulga atrás da orelha. No dia do crime, ela também fala que ouviu apenas 6 tiros. São detalhes que a gente fica meio assim, como é que ela contou os tiros? Isso tudo a polícia fica de antena ligada, tá certo? Ela defendeu os filhos no cemitério, ela defendeu os filhos dizendo que não se pode acusar. É meio estranho como que um dos filhos, e eu vou narrar aqui agora para vocês em seguida, é estranho como que um dos filhos viu tudo o que aconteceu, sabe de tudo o que aconteceu e ela não sabe de nada. Tipo, não sabia quem atirou, que fugiu, como foi, a ponto de defender os filhos. É meio estranho, né? Mas isso tudo compete à polícia apurar para ter certeza do que de fato aconteceu. Então, em seguida aqui, o filho dela, um terceiro filho dela, a polícia, né, a delegada Bárbara Lomba, tomou ele como testemunha e ele já abriu o bico, já falou que ela faz parte da trama, com mais 3 filhas. Nós não podemos descartar nenhuma pessoa do alcance da investigação. Então, todos que estavam na cena do crime, perto da cena do crime, que conviviam com a vítima de alguma forma, mesmo que não morassem na casa, estão dentro da investigação.
Provavelmente a motivação do crime é relacionada a uma questão que envolve a família, mas não se sabe de que natureza. Pode ser econômica, pode ser, né, de gestão patrimonial ou de recursos, pode ser política, pode ser interpessoal. Mas tudo indica que tem a ver, né, tem relação com as relações familiares, quem convivia com a vítima. A gente vê que existe um ódio dentro da família. São 55 filhos, entre os biológicos dela e os adotivos, né? Filhos esse que, segundo também falam, ela ganhava R$2.000 por cada filho. Eu também não tenho comprovação disso, mas muitas gentes falam. É comum a gente ver pessoas entrar fazer comentário que são bem próximas. Algumas fazem até parte da igreja ou fazia parte da igreja, tá certo? Então, tá tudo muito contraditório a história, tá? E que compete à polícia averiguar tudo para depois a gente chegar num consenso, numa finalização das investigações, tá? O que não acho legal é as pessoas ficar condenando. Ela tem que pagar no inferno, tem que ir para o inferno. Eu acho que isso não é legal, principalmente partindo de pessoas cristãs que conhecem a Bíblia, sabe que não é assim. Tem pessoas aí que insistem em dizer que eu falei num vídeo anterior que era provável dele, era mais fácil ele ter ido para o céu já que ele morreu, né? E que até o intuito de traição parece que já está se descartando, que não houve traição. E aí eu falei que era mais fácil ele ter ido para o céu, porque ele foi a vítima e coisa e tal, a gente não tem certeza do que ele fez de errado, até então são tudo suposições. E teve pessoas comentando que nada, ele foi para o inferno também e tal, e eu falei, aí eu inclusive eu citei, a gente não pode nunca imaginar que uma pessoa vai para o pior que essa pessoa seja, que essa pessoa foi para o céu ou para o inferno. A gente não pode ter essa certeza, porque a gente tem como exemplo, a Bíblia é fantástica, né? A gente tem como exemplo o ladrão da cruz. Aquele ladrão já estava condenado, mas antes dele dar o seu último suspiro, conversando com o Mestre Jesus, ele foi perdoado e todo mundo sabe que ele foi para o céu. Então isso aí é uma prova viva de que a gente não pode julgar ninguém antes dessa pessoa dar o último suspiro. Isso aí só ele que está ali no momento da morte, e Deus é que sabe, tá certo? Então é bobagem. Você pode ser pastor, você pode ser ministro, você pode ser diácono, pode ser o que for. Você não é dono da verdade. A verdade é da Bíblia, e a Bíblia, ela nos dá essa certeza do que a gente está comentando, tá certo? Um detalhe interessante que eu quero falar para vocês aí, pessoal que me acompanha, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu não sou pastor, tá certo? Então, quero deixar bem claro que as pessoas ficam me chamando de pastor, mas eu não sou pastor e nem tenho tendência, nem vocação para ser pastor, tá bom? Isso no meu coração, tá bom? Ainda bem que para a gente ir para o céu, morar com o Senhor, a gente não precisa ser pastor, basta apenas crer que Jesus Cristo é o Filho do Senhor e seguir os mandamentos dele, a gente já está com passaporte para ir para o céu, tá certo? Não precisa ser diácono, não precisa ser obreiro, não precisa ser nada. Obreiro todo mundo que de uma certa forma a gente trabalha na obra de Deus. Quando a gente fala de Deus para alguém, a gente está sendo obreiro do Senhor, tá? Agora daqui para diante eu quero citar uns detalhes aqui muito interessantes sobre a vida dos dois. Eu, vasculhando a internet, eu descobri que ela já tinha ido na Ana Maria Braga. E para quem é cristão, sabe muito bem que a Rede Globo de televisão, ela faz chacota com o cristianismo, tá? E não tem esse ou aquele programa, todos eles seguem a mesma linhagem, tá bom? E ela foi no programa da Ana Maria Braga, assim como ela foi na Hora do Faro, mas o que me deixou mais intrigado mesmo, eu vou falar para vocês aqui agora, sem querer ser puritano, tá, gente? A gente tem que separar o joio do trigo, a gente tem que ser luz e caminhar na luz e não nas trevas. E ela foi com o pastor, um determinado tempo aí, num programa muito, mas muito maligno mesmo, principalmente para o mundo cristão, que chama-se Amor e Sexo. Esse programa nem existe mais. E eu lembro que uma ocasião eu postei sobre o fim desse programa, como as pessoas glorificaram e adoraram o fim desse programa, porque é um programa que não trazia nada de bom para a família tradicional, principalmente a família cristã. E aí eu fiquei me perguntando o que um casal de Deus, um pastor com
tantos programas evangélicos que tem, com tantos lugares para você ir falar o nome de Deus. A pessoa foi num programa daquele, num programa demoníaco daquele, para lá, aí ficou lá as pessoas falando aquelas coisinhas, né? Eu acho bonito criar 55 filhos, mas tudo coisa da boca para fora. Pessoas que não seguem o mandamento de Deus, fazem chacota com as coisas de Deus, de Jesus. Então eu achei assim um pouco, digamos, incoerente eles estarem ali naquele programa, tá? Mas enfim, Deus sabe de todas as coisas, tá certo, gente? Isso aqui é apenas um comentário meu como um ser humano, um pobre mortal. Para finalizar o vídeo, eu queria dizer para vocês o seguinte: você que teve um milagre na sua vida, você que busca um milagre na sua vida, você que já leu a Bíblia, ou que lê a Bíblia, ou que já frequentou alguma igreja, ou que frequenta alguma igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Se apegue a isso aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. Ande no caminho reto do Senhor. Você que já leu a Bíblia, uma coisa interessante é que qualquer criança sabe que não deve matar, não deve roubar, não deve trair os pais. A traição começa desde pequeno. Quando o pai pede para fazer uma coisa, você tem que fazer. É engraçado como as coisas básicas de Deus todo mundo conhece, independente da religião que segue, né? Então você que está buscando ao Senhor, que está no caminho do Senhor, não abandone sua fé por causa desses escândalos. Escândalos sempre existiram. Desde que o mundo é mundo, os escândalos existiram. E não vão parar por aí até o fim dos dias, tá bom? Não abandone sua fé. Você que tem sua igreja. Agora, uma coisa é certa, mas Deus também nos ensina isso. Nós não devemos confiar no homem, no nosso braço, mas também no homem no geral. A Bíblia nos ensina isso, tá? Então, continue fazendo a sua função como um bom cristão. Porque pare um pouquinho e pense. Isso tudo, quando eu falo que é coisa de demônios, as pessoas ainda duvidam. Isso tudo é uma articulação do diabo para enfraquecer a fé de muitas pessoas. Eu lembro que quando o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi lançado, você que está assistindo esse vídeo, por favor, me corrija se eu estiver errado. Milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro se converteram ao cristianismo por conta daquele filme. Pois é, tá vendo como é que Deus trabalha? Então é assim, enquanto tem um lado do bom, tem um lado do ruim. Isso aí é uma artimanha do inimigo, do diabo, embora ainda muitos não vão por esse lado, não queiram acreditar nisso que eu estou falando, mas não tem problema, tá? É uma artimanha para que muitos enfraqueçam a fé. Nesse exato momento eu tenho certeza que muitas igrejas estão vazias, tá? Eu tenho certeza que nesse exato momento muitas pessoas estão enfraquecidas na fé, tá? Mas lembre-se, Deus não tem nada com isso. Deus é soberano. A sua palavra, ela é viva. Isso aqui é vivo. Isso aqui é eterno. A gente vai morrer, mas isso vai ficar. Porque os céus e a terra passarão, mas a palavra dele jamais passará. Escândalo, isso tudo é bobagem. Daqui uns dias ninguém fala mais nisso, tá? Os culpados irão pagar, tanto na lei do homem quanto na lei de Deus. Mas a sua fé, a sua salvação, o seu caminhar com Jesus, com Deus, isso é que tem importância. Se o mundo está como está, a gente considerando que aqui no Brasil pelo menos 30%, 40% da população são cristãos que conhecem até a Bíblia, e mesmo assim está o caos que você está vendo, você imagina se uma boa parte dessas pessoas abandonarem a fé. Não abandone sua fé. Continue. A jornada é longa, mas o fim é certo. E a salvação deve ser garantida para todos nós. Para você que assistiu o vídeo, muito obrigado. Não esqueça do seu like, o seu comentário é muito bem-vindo, desde que seja com coerência, tá? Sem ofensas. Vamos ter um pouquinho de paciência, tá? Antes de ficar falando que tem que ir para o céu, que tem que ir para o inferno, porque nós não somos juízes. Eu erro, você erra, todos nós erramos,
tá? São erros, alguns erros imperdoáveis, mas isso aí é Deus que tem que perdoar ou não perdoar, não somos nós. A gente como ser humano, a gente pode entender que a gente como ser humano, a gente quer mesmo vingança, quer resolver aquilo na hora, mas a gente tem que ter um pouquinho de cautela, baseado nos conhecimentos da palavra, para poder fazer um comentário com responsabilidade. Tá bom, gente? Um abraço, um bom domingo a todos, até a próxima.